Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre os tipos de solo e as opções de pastagens. O nosso convidado é o engenheiro agrônomo da empresa, André Tadal. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Sueli. Sempre um prazer estar aqui. Bom, vamos falar então de um assunto muito importante. A gente começa com essa pergunta. Como os diferentes tipos de solo influenciam a escolha das opções de pastagem em um determinado local, André? Influencia bastante, Sueli. Então, uma das primeiras perguntas, que a gente faz para o produtor, quando ele está nessa dúvida, qual cultivar escolher, é qual tipo de solo que esse produtor tem na propriedade, onde ele vai implantar essa forragem. Por quê? Porque interfere realmente cada cultivar, cada variedade, cada opção de capim tem uma adaptabilidade melhor a solos arenosos, a solos argilosos, a determinado tipo de solo. Então é importante a gente conhecer o solo para que daí, a partir daí, a gente consiga indicar da melhor forma possível e mais assertivamente possível. Certo. E quais são os principais atributos dos tipos de solo que devem ser considerados ao selecionar as opções de pastagem mais adequadas? São dois pontos importantes que a gente tem que visualizar em relação ao tipo de solo, A primeira, a qualidade física desse solo. Então, o solo é arenoso, solo argiloso, quantos por cento de argila, quantos por cento de areia, porque a partir daí a gente consegue ter noção, de qual variedade indicar. E também o segundo ponto em relação à qualidade química, como que é a fertilidade de solo, como que está o potássio, como que está os macros, fósforo, os micronutrientes, cálcio, magnésio. Então, todos esses parâmetros hoje são importantes para que o produtor tenha a correção do solo indicada, e que ele permita que a planta, a forragem que ele escolha ali, tenha o potencial genético alcançado, ou seja, toda essa planta tem ali condições em relação a nutrientes do solo para que desenvolva da melhor forma possível e alcance todo aquele potencial produtivo, como por exemplo a medidor do paredão. Então você tem que corrigir o solo, fazer a correção do pH, da acidez do solo, colocar a quantidade de nutrientes, macro e micronutrientes necessários para ele consiga desenvolver e alcance todo aquele potencial produtivo que essa cultivar tem. Então, em todas as cultivares tem cultivares, lógico, com mais exigência de fertilidade, mas tem cultivares com menos exigência de fertilidade. Cada condição, cada situação, a gente consegue indicar, o representante, nós aqui do departamento técnico também, indicar a cultivar que vai ali conduzir nessa situação da melhor forma possível, na questão de produtividade, adaptabilidade e também a perenidade, que é uma das características importantíssimas das forrageiras tropicais. Por isso que é tão importante ter tantas opções de pastagens, André, que vão atender a esses diferentes tipos de solo. Sim, com certeza. Por isso que é importante a questão da pesquisa, de você levar a solução, em relação ao cultivar para o produtor. Então, se você tem mais opções, opções de cultivares que em determinada situação tem característica diferente, é importante para a gente ter essa variedade, essas opções de indicação. Vantagem é o produtor, porque ele vai ter essas opções de forragem, essas variedades, e que ele vai levar mais produtividade e mais opções dentro da propriedade dele. E quais são as características de um solo argiloso que pode favorecer ou limitar o estabelecimento e o crescimento de determinadas espécies de pastagens? Olha, Sueli, quando a gente pensa em solos argilosos, a gente tem bastante solos hoje, principalmente no sul do Brasil ali, que tem essa característica. E geralmente solos argilosos são aqueles solos que têm uma característica de expansivo, ou seja, consegue reter muito bem a umidade. Geralmente são solos que conseguem ter essa retenção de umidade por mais tempo, em um período de tempo, por exemplo, num período de umidade, de chuvas, uma época de chuvas, mas também na época da seca é aquele solo que ele retrai muito, Por isso que a gente fala de solo expansivo. Ele, na condição de umidade, ele consegue absorver muito essa umidade, mas quando seca, ele seca muito. Então tem que tomar muito cuidado na escolha da cultivar, nessa situação. Lógico, a vantagem de você reter a umidade, a gente permite que essa forragem tenha condições melhores para desenvolver, porém na seca, às vezes a gente tem que buscar cultivares que sente menos, que tem uma tolerância maior a esse período seco do ano. Tá certo. Como é que um solo arenoso ele pode influenciar a escolha das opções de pastagens em relação à tolerância à seca e à capacidade de retenção de nutrientes? Aí, nesse caso, é o inverso, Sueli? Solos arenosos são solos que geralmente são propícios para cultivo, da produção de forragem, de capim. Qual que é o problema de solo arenoso? É que ele não retém umidade.
Então, solo arenoso, se a gente pensar, por exemplo, numa chuva, a capacidade de retenção de umidade da areia é muito menor do que a argila. Então, você tem que ter condições favoráveis, né? Você corrigir o solo da melhor forma possível, com matéria orgânica, com fertilidade, para que esse solo tenha condições de desenvolver, né? Levar todas as possibilidades para que a forrageira consiga alcançar todo esse potencial de produção que a gente sempre quer, que a gente sempre busca. Eu acho importante a gente falar que às vezes tem um cultivar que está sendo muito bem falado, que está, entre aspas, na moda, muita gente usando, e aí o produtor liga, aqui quer implantar aquele cultivar, mas ali naquela região, por conta do tipo de solo dele, não vai poder usar esse cultivar. Então, essa que é a importância desse leque de opções, né, que a Matsuda tem no mercado, e que o produtor entenda também isso daí, né, André? Exatamente, Sueli. Por isso que é importante a gente conhecer o tipo de solo, porque cada cultivar vai se desenvolver e vai ter uma adaptabilidade em determinado tipo de solo. Solo argiloso, solo arenoso, isso também interfere, né? Tempo de chuvas, tempo de seca, isso tudo interfere para a gente conseguir indicar da melhor forma possível. Bom, e quais são as estratégias de manejo de solo que podem ser adotadas para melhorar as condições do tipo de solo e, consequentemente, ampliar as opções de pastagens disponíveis? Olha, Sueli, para a gente conseguir ter esse sucesso, né, a gente tem que, primeiramente, conhecer o solo. Então, fazer uma análise de solo, então ir lá na propriedade, lá na área, coletar essa amostra. Hoje é muito viável, né, financeiramente, você mandar para um laboratório para a gente conhecer esse solo, ver as características físicas e químicas desse solo. Então, é importante, primeiramente, fazer essa análise. Depois disso, fazer todas as correções, desde calcário, gesso, né, corrigir o pH, colocar os nutrientes, os macros, né, fósforo, potássio, e também indicar, por exemplo, a adubação de cobertura com nitrogênio. Então, isso é uma capacidade, uma possibilidade que permite ao produtor fazer um cultivo, né, de diferentes cultivares, em diferentes tipos de solo. Se a gente pensar hoje um exemplo, né, solos arenosos, será que eu consigo colocar um capim de alta produção com medidor de paredão? Sim, você consegue colocar medidor de paredão que tem um cultivar exigente de fertilidade de solo em solos arenosos, que geralmente tem essa retenção menor de umidade, né, que tem também retenção de nutrientes menor, porém, você corrigindo com calcário, gesso, macro e micronutriente, colocando matéria orgânica com uma adubação orgânica, por exemplo, você possibilita a produção, mesmo desse capim altamente produtivo, que tem uma exigência maior, em solos com uma fertilidade mais baixa. Então, fazendo a correção, conhecendo o seu solo, você abre com certeza o seu leque. Às vezes, quando você não conhece o seu leque de oportunidade e de diferentes tipos de cultivares, é menor. Quando você faz as análises, corrige o solo, faz essa adubação de cobertura, de plantio, você abre o leque de oportunidade em relação a cultivares. Por isso que o tipo de solo e a correção de solo é extremamente importante. E por isso que conversar com o técnico, a orientação dele é fundamental para ter sucesso aí na sua pastagem, na sua propriedade. Nosso programa Matsuda em Foco hoje foi sobre os tipos de solo e as opções de pastagens. Você que nos acompanhou, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, é só entrar em contato, a nossa equipe está aqui à sua disposição. E se você gostou do programa, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos para não perder nenhum conteúdo. André, obrigada pela sua participação, um excelente dia para você. Obrigado a você, Sueli, sempre prazer, até logo. Obrigada pela companhia e até a próxima!